vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o nosso programa das tardes de domingo, hoje, dia 15 de janeiro. Sim, já estamos na metade do mês. Terminamos hoje pela manhã o seminário Unidos em Família, mais uma vez uma grande bênção para o nosso povo, as famílias estarem juntas no Manaim. E temos hoje, participando conosco deste programa, nosso companheiro, pastor Machado, que era daqui do Rio de Janeiro já há alguns anos, e hoje ele está na Baixada Santista. Não é isso, meu companheiro? Amém, pastor. A paz do Senhor, muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Valber. Nós nos alegramos por estarmos aqui e podemos participar desse programa, e muito nos alegra. Nós sabemos que o Espírito Santo tem operado grandemente, né, a favor do seu povo. Nas escolas bíblicas nós temos visto frutos que o Senhor tem nos dado nesta última hora. Nos alegramos de estar juntos com todos aqui, né, compartilhando dessa mesma bênção, dessa mesma alegria. É muito bom. Meu companheiro, é muito bom porque nós estamos vendo o envolvimento de todo o Brasil, do exterior, nesse trabalho. Nós temos colhido frutos. Quero dizer a você, os irmãos que assistem o programa, certamente você, sua família também, sabem das experiências que nós particularmente temos, eu e pastor Gilson e a equipe, quando gravamos o programa, daquilo que é apresentado como alcance em relação a todo o trabalho da Escola Bíblica. Tem sido realmente uma bênção. Glória a Deus. Muito Amém. bom. Glória a Deus. Vamos começar então, né? Amém. Vamos trabalhar. Nós continuamos no tema A Igreja e seus Mistérios profetizados no livro de Cantares de Salomão. O assunto base, então, está no capítulo 4, onde nós estamos vendo a definição histórica e profética e também doutrinária da igreja, o seu momento final. Então, o capítulo 4, ele fala da igreja que o Senhor quer ver quando ele vier arrebatá-la, ou seja, buscá-la. Texto básico, Cantares capítulo 4, versos 14 e 16. Vamos então à nossa primeira pergunta. Diz assim, lendo Cantares capítulo 4, verso 14, quem está falando? O noivo Jesus ou a noiva, a igreja? Quem vai responder é o diácono, quem vai responder, na verdade, é o pastor Eliezer de Jesus. Ele é da área de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Vamos prestar atenção. Quem está falando é o noivo, pois as expressões usadas revelam as qualidades de uma igreja que é admirada pelo seu amado. Pois ele, Jesus, a vê como sendo todas estas qualidades integradas em um só corpo, que é a sua amada, a igreja fiel. Como diz no texto, capítulo 4, verso 14, que nos diz: o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Queridos a todos, a paz do Senhor. Quero aproveitar e deixar aqui o nosso abraço para o pastor Eliezer. Ele participa ativamente, não só dessa programação, mas conosco também no Manaim de Pedro do Rio, e esteve esse fim de semana lá conosco. Então, meu companheiro, qual é a sua observação a respeito daquilo que nosso companheiro pastor Eliezer apresentou? Nós vemos um detalhe bem interessante, porque todas as expressões, né, que a igreja, as características que ela vem apresentando, isso são notadas pelo noivo, né, que é o Senhor Jesus. E ele tem esse olhar que alcança o que está dentro dela, o que está dentro, o que foi gerado dentro do coração da igreja, né? Aquilo que veio por um mistério que foi revelado a ela através de uma operação do Espírito Santo. Ou seja, a presença do Espírito Santo na vida da igreja fiel dá a ela essas características. E dessa troca, desse amor do noivo, que é o Senhor Jesus, com a sua noiva, que é a igreja fiel. E nós vamos ver isso em todo o livro de Cantares, expressando essa reciprocidade do noivo com a noiva, que é a igreja fiel. É interessante essa colocação, né, da reciprocidade, ou seja, dessa intimidade, dessa integração que é tão importante, não é? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Muito a Deus. bom. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Diz assim, ainda no verso 14, o noivo, Jesus, fala sobre resinas que dão gosto, cheiro e preservam. Comparando com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 28 a 31, qual a aplicação profética dessas expressões?
Quem vai responder é a senhora Vanessa de Montenegro, aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Magé. Vamos prestar atenção no que ela vai apresentar. Falam de todos os recursos do Espírito Santo, que nos levam num caminho ainda mais excelente. Nos dois textos, vemos a operação do Espírito Santo no meio da igreja, operando através de louvores, revelações, glorificações. A igreja fiel vive em um só corpo e em um só espírito. Todos os servos são importantes, sem distinção entre eles. Vemos isso em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, ao paz do Senhor Jesus. Um abraço, então, à nossa querida irmã Vanessa e a todos os irmãos de Magé, são irmãos queridos que conhecemos já de longa data. Meu companheiro pastor Machado, sua observação. Interessante que na pergunta de número 2, né, gostaria de deixar aqui um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. É interessante que o olhar do Senhor Jesus, que é o noivo, para a igreja, que é a noiva, a igreja fiel, ele vê como um corpo, onde todas as características, tudo aquilo que o Senhor tem dado à sua igreja, são benefícios. São benefícios que são dados ao corpo. Ou seja, ele vê a igreja como um corpo só. Quer dizer, cada membro tem a sua finalidade, né, para aquilo que o Senhor chamou. Então, ou seja, o corpo são vários membros, mas a manifestação do Espírito Santo é em toda a igreja, né? É única. Toda a igreja é única, né? Única. É única. Muito bom. Maravilha. Realmente, nós vamos percebendo e a igreja vai amadurecendo cada vez mais à medida em que vai entendendo, alcançando o que o Senhor está revelando, né? Amém. Maravilhoso. Glória a Muito Deus. bem. Pergunta número 3. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 15, qual a aplicação profética das seguintes expressões? A fonte dos jardins, o poço das águas vivas e a expressão que correm do Líbano. Quem vai responder agora é o diácono Gabriel Santos, da cidade de Santos, estado de São Paulo. Vamos ouvi-lo então. Meus irmãos, a letra A fonte dos jardins, meus irmãos, é a igreja fiel, a única fonte, porque é o corpo de Cristo e nela brotam a água do Espírito Santo, tornando os jardins floridos. E nós podemos ter a bênção que são os dons espirituais no nosso meio. A letra B, o poço das águas vivas, ou seja, meus irmãos, é a igreja cheia do Espírito Santo. E por fim, meus irmãos, que correm do Líbano. Meus irmãos, é a igreja gentílica, que correm as águas vivas, a revelação do Espírito Santo. Para muitos, o livro de Cantares é um livro poético, é um livro sem revelação, mas olha a maravilha que o Senhor tem nos mostrado. E quando nós vemos Cantares, capítulo 4, verso 15, que diz o seguinte: És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. É a revelação do Senhor, meus irmãos. Temos que valorizar todos os ensinamentos que nós estamos tendo na Escola Bíblica Dominical. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, mais uma boa participação, uma colocação objetiva, clara. E então agora é a sua vez de trazer o seu comentário. É interessante que na pergunta número 3, como nós acabamos de ver, ali na expressão em que o noivo, que é o Senhor Jesus, ele fala assim, né? E a igreja, ele vê a noiva, que é a igreja fiel, fala assim, a fonte dos jardins, tu és a fonte do jardim, né? O poço das águas vivas, que correm do Líbano. É interessante que esse olhar do noivo para a igreja fiel, que é a noiva, isso é profético, porque ele já vê uma igreja batizada com o Espírito Santo, porque isso só é possível através do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, uma vez que a igreja fiel ela foi batizada com o Espírito Santo, agora esse olhar que o Senhor Jesus tem, o noivo tem com a noiva, é profético. É interessante que o livro de Cantares ele foi escrito 900 anos aproximadamente antes de Cristo, Exato. né? E nós vamos ver que é um cumprimento também da profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2, dos versos 28 ao 32,
que se cumpre no livro de Atos, capítulo 2. Então, quando ele se refere à igreja como fonte, à igreja como poço das águas vivas, que correm do Líbano, então ele já vê profeticamente uma igreja lá na eternidade batizada com o Espírito Santo. É isso mesmo. E aí nós percebemos que a profecia, né, ela vai seguindo a linha do nosso tempo, mas na eternidade ela já está completa. Né? Glória a Jesus. E cabe a nós como igreja, não é? Cabe a nós como igreja fiel estarmos atentos e estarmos bem posicionados no tempo profético que Deus preparou para nós hoje. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças Vamos à pergunta, então, de número 4. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 16, na expressão levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas, identifique o significado profético de cada expressão. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, e para que se derramem os seus aromas. Quem responde agora é uma irmã, uma senhora, que participa sempre conosco aqui, a nossa irmã Suelana Ferreira, de São José, Santa Catarina. Vamos prestar bastante atenção no que ela vai responder. Está falando sobre a ação do Espírito Santo. Quando falamos em vento, nós lembramos de um texto que está em João 3,8, que fala: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. E nós vemos que esse vento fala sobre esse vento sul, fala sobre o Espírito Santo, que assopra no meu jardim. O vento do Espírito Santo, ele assopra sobre a igreja. Quando ele batiza uma igreja com o seu Espírito Santo, ele está dando a ela o poder de testemunhar. E pelo sopro na igreja, vai se derramar os seus aromas. Quando vemos derramar os seus aromas, nos fala daquilo que brota vida no meio da igreja, que brota os dons espirituais, que dá o bom cheiro de Cristo ao corpo, à igreja, e nós vemos que brota salvação, porque ela é gerada pelos dons espirituais. A paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar aqui a participação mais uma vez da nossa irmã Suelana e deixar aqui um abraço a todos os irmãos, não só de São José, mas do estado de Santa Catarina. Um abraço a todos os queridos. E agora vamos ao comentário do nosso companheiro aqui, a observação acerca dessa participação. A pergunta número 4, nós podemos ver que há uma ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando, por exemplo, você vê ali na letra A, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. É interessante uma observação a respeito dessa expressão, desse versículo, a forma, né, em que é colocado essa palavra, o vento norte. É interessante que o vento norte ele vem das montanhas do Líbano. Então, é uma região um pouco mais fria. Então, aquele vento mais suave, um vento mais frio. E o vento sul já é um vento que vem mais do deserto da Judéia. É um vento mais quente. E quando nós paramos para meditar um pouquinho, nós vemos que isso é profético. Por quê? Porque o vento frio para a igreja é o refrigério do Espírito Santo. E nesta última hora, pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, né, que a igreja ela passa por isso também. Mas nós temos o consolo, nós temos o conforto, nós temos o refrigério que vem da parte do Espírito Santo. E já o vento sul, que é o vento mais quente, que vem do deserto da Judéia, já vai falar do calor. O mundo hoje, ele vive um momento de frieza espiritual, mas a igreja fiel, a noiva, a igreja fiel de Jesus, ela tem o calor do Espírito. E nesta última hora dissipa tudo que é ação do mundo, aquilo que vem para trazer frieza espiritual, mas a igreja fiel, ela não tem isso. Ela tem o calor do Espírito Santo nesta última hora. E é interessante também fazermos a observação na letra B, assopra no meu jardim. É interessante que meu jardim já é uma propriedade. Então, nós observamos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, que diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A igreja fiel é o seu jardim, ou seja, ela foi comprada por um bom preço. O bom preço foi pela vida preciosa do Senhor Jesus, que se entregou por nós no Calvário. Foi comprada, é uma propriedade dele. Então, quando ele fala, assopra
exatamente isso. É aquilo que vem da boca do Senhor, é aquilo que vem do interior de Deus para trazer ao jardim para que ele floresça. Ou seja, é a ação dos dons espirituais na vida da igreja, através da sua palavra, através de uma operação do Espírito Santo, da palavra viva. Queremos deixar bem claro isso, Isso, né? a palavra Através viva. da palavra viva, porque ela vem trazer vida para a igreja nesta última hora. E nessa manifestação dos dons espirituais é que começamos a ver os resultados, os frutos que vão surgindo no meio da igreja. É interessante também que na letra C, que nós observamos também, que vai falar dos aromas. Os aromas são as bênçãos do Senhor. Então, aquilo que é o resultado, né? Então, através dos dons espirituais, nós temos a bênção da libertação, nós temos a comunhão, nós temos os milagres, as curas, que o Senhor também opera no nosso meio. Nós temos também a salvação, que é o projeto completo do Senhor para a vida da igreja. Muito bom. Meus irmãos, terminamos então essa aula de seminário agora, né? Podemos ter um intervalo para o café. Na verdade, né? Nos alegramos tanto quando vemos como o Senhor vai revelando pouco a pouco o seu projeto. Nós vemos que no livro de Cantares, nesse versículo, o companheiro abordou o ministério do Senhor Jesus, né, o seu projeto de salvação, em consequência, a ação do Espírito Santo, né, e de tudo que foi colocado, me chamou muito a atenção a comparação do vento frio, né, e do vento quente, não é isso? Do vento que assopra do sul, né, e da outra parte. Exatamente. Porque o mesmo Espírito que aquece o coração na hora da frieza é o mesmo Espírito que traz o refrigério na hora Glória a da dor. Deus. Isso é uma Amém. coisa Glória a maravilhosa, né? Jesus. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. É por isso que esse programa, esse trabalho nos encanta tanto. Essa dinâmica, as perguntas, como têm sido realizadas, as respostas que recebemos, porque estamos vendo realmente uma igreja amadurecida, né? Preparada para o arrebatamento. Glória a Jesus. Louvado Amém. seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Vamos à próxima pergunta. Considerando as respostas da questão anterior, pergunta 4, quais os benefícios dessas operações do Espírito Santo na vida da igreja hoje? Até já comentamos um pouco sobre isso, mas quem vai trazer a resposta é o obreiro Rafael Bernardo, de Saracuruna, aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos prestar atenção no que ele vai dizer. É que o mau cheiro do pecado ele é tirado do meio da igreja, exalando assim o bom cheiro de Cristo. E ela se destaca do cristianismo pela operação do Espírito Santo em meio à igreja. A todos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom, meus irmãos, quando nós vemos participações de irmãos de igrejas por onde nós já passamos. Tivemos a alegria de, há muitos anos atrás, passarmos pela igreja de Jardim Primavera, Saracuruna, dentre outros. Então, deixamos o nosso abraço aos irmãos dessa igreja. É muito bom quando temos essas notícias ou essas participações alegram o nosso Glória a coração. Jesus. Né? Uma Agora, alegria muito seu grande, comentário, né? a alegria porque, veja só, o ministério, né? O Senhor nos chama para apacentar, para levar uma palavra, para, enfim, sermos o esteio para o rebanho, ensiná-los a andar na presença do Senhor. E quando você vê uma igreja que está amadurecida, que está caminhando, está integrada no projeto, é maravilhoso, é a nossa recompensa. Não é verdade? Não tem outra recompensa maior, Não, né? não, é essa a recompensa. Essa, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Seu comentário. Bom, na pergunta de número 5, gostaríamos de deixar aqui um comentário muito interessante, é que o pecado ele não permanece na vida da igreja. É interessante que, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Só para repetir aqui, irmãos, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam, nos que se perdem. Ou seja, o bom cheiro de Cristo, ele acompanha a vida da igreja. Então é a vida do crente, é a vida do servo dentro da igreja e fora da igreja. Ou seja, ele tem um testemunho a zelar por aquilo que o Senhor Jesus fez na vida dele. Um Exato. dia que ele aceitou o Senhor, que o Senhor se revelou ao seu coração, ele teve o chamado na vida dele. Naquele instante, esse cheiro que fala da ressurreição do Senhor Jesus, porque é a sua experiência com a morte e com a ressurreição. Nós lembramos até da mirra, né? A mirra, que é aquela plantinha que quanto mais ela é esmagada, mais solta o odor, o cheiro agradável, o perfume. Então vai falar exatamente da igreja que tem uma experiência com a morte
e com a ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, e ela exala esse perfume, por que o bom cheiro? Para dizer que há um Jesus que está vivo Glória a no Deus. meio dela, um Jesus Maravilha. que fala, um Deus que fala no meio do seu povo. E ela testemunha isso. Nós vamos ver isso na igreja primitiva ali, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, e a igreja começa agora a sair, né, para falar desse Jesus, que ela tinha uma experiência com ele, viu o Senhor Jesus como homem, mas aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, e durante 40 dias ele apareceu entre os apóstolos, os discípulos, e operou tão grandes milagres que até mesmo o apóstolo João, quando ele escreve, ele fala o seguinte, né, ali nos evangelhos, ele diz que se tivesse que relatar no livro, não teria como relatar tantos milagres, tantas operações que o Senhor Jesus fez durante a sua aparição durante 40 dias. E isso prova que não só durante 40 dias, mas ele está todo dia no meio da igreja. É o perfume, né? São as operações, as ações do Espírito Santo no meio da igreja. E é interessante que também vale destacar que quando ela fala assim, a pergunta, que diz que ela se destaca do cristianismo, na resposta que o irmão deu. Por que ela se destaca do cristianismo? Porque o cristianismo, hoje, que nós vemos, né, desse contexto religioso que o mundo vive hoje, que se diz cristão, nós vemos que ele desprezou o Espírito Santo. Ele desprezou aquilo que é o profético, né? Quer dizer, ele desprezou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que santifica, é aquele que faz com que a igreja ande em santificação, ou seja, não há lugar para o pecado. Então, desprezou o Espírito Santo, desprezou o profético, e agora nós vemos que a razão passa a tomar lugar. Ou seja, não é mais o Espírito Santo mais que fala. Então, agora a gente vê que é aquilo que vem da parte do homem. Ou seja, ela se destaca por quê? Porque da obra do Espírito, o Espírito Santo é que governa. Então, ele que limpa, ele que santifica, ele que purifica, ele que direciona, e é ele que dá à igreja essa velocidade, dessa dinâmica da obra da salvação. Exatamente, é um processo conjunto, né? Exatamente. O Espírito Santo agindo na vida da igreja e a igreja respondendo à ação do Espírito Santo, colocando em prática aquilo que lhe tem sido ensinado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Ainda no verso 16, há um clamor da noiva à igreja, onde ela expressa o seu maior desejo quando diz: "Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes." Qual é a aplicação profética dessa expressão? Quem vai responder também é o obreiro Patrick Teixeira, de Caetité, da Bahia, participante assíduo também do nosso programa. Um abraço a ele e aos demais servos e servas das igrejas da Bahia. Vamos assistir, então. Em Cantares, capítulo 4, verso 16, essa expressão se refere ao anseio da igreja em ser revestida e batizada com o Espírito Santo, pronta para o arrebatamento, e que o Senhor Jesus venha colher os frutos resultantes da operação do Espírito Santo no meio da igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick, como sempre, resposta consistente, a participação muito boa. Vamos ao nosso companheiro agora, então, com o seu comentário. Pode falar. Bem, a pergunta número 6, interessante a resposta, né, que o Patrick acabou de proferir. Há um desejo da igreja fiel, da noiva, nesta última hora. E nós vemos a profecia, mais uma vez, a profecia de Joel, sendo cumprida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá em Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, que se cumpre em Atos, capítulo 2. Nós vamos ver ali o cumprimento da profecia de Joel, do batismo com o Espírito Santo na vida da igreja, que era condição para a igreja poder testemunhar e serem vistos também os frutos que iriam ser gerados ao longo da caminhada da igreja. E que, na verdade, o que norteia hoje a vida da igreja fiel são os dons espirituais. O que somos, o que nós temos alcançado, né? Quem nós somos, tudo veio através dos dons espirituais. E nós vamos ver que os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo na vida da igreja, no meio da igreja, com seus resultados, que é o consolo, a bênção do Espírito, né? A direção, muitas vezes as decisões, as conversões. Nós vemos que os dons espirituais, eles são notórios na vida da igreja. É verdade. E vemos que a igreja, ela não consegue caminhar sem os dons espirituais. É o que norteia.
é o que dá direção segura para a vida da igreja fiel. Aquilo que a igreja tem tido a experiência com o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele se manifesta dando a direção segura através dos dons espirituais. E a igreja ela caminha de vitória em vitória, né? E nós vamos ver isso por quê? Porque é tudo que veio da parte do Senhor da eternidade. E aquilo que nós recebemos, os dons, eles vão voltar com a igreja no momento do arrebatamento. Tudo será levado de volta para a eternidade. Isso mesmo. E veja que é a nível de detalhe, não é, irmãos? Porque nós não concebemos um culto hoje sem o pré-culto, que chamamos, o culto profético, onde intercedemos, clamamos ao Senhor para que Ele conceda dons acerca daquele que vai estar ali, da mensagem, dos louvores, tudo definido de forma clara através dos dons espirituais. Amém. Isso mesmo. Essa é a nossa experiência, não é? Glória a Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Ainda no verso 16, ou melhor, lendo Cantares, capítulo 4, verso 16, quem está no jardim? O noivo, Jesus, ou a noiva, a igreja? Quem vai responder agora é o diácono Antônio Suzano, aqui também do Rio de Janeiro. Vamos prestar atenção. O noivo, o Senhor Jesus, e a noiva, a igreja, estão ambos neste jardim, pois são um só corpo. A igreja vive total e plena comunhão com o Senhor Jesus através das operações do Espírito Santo no meio dela. Amém? Eu quero aproveitar esse momento aqui e deixar também um abraço para o pastor Suzano. Antônio Suzano, diácono, é filho desse companheiro que foi jubilado recentemente, um valente desta obra. Um abraço a você e a toda a sua família. Amém? Vamos então agora ao comentário do nosso companheiro. É interessante que a pergunta número 7, nós vamos ver lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, diz assim: e Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, essa plena comunhão, ela é possível, por quê? Porque há a presença do Espírito Santo. Ou seja, a presença do Espírito Santo revela um Jesus vivo no meio da igreja. Ou seja, o corpo está ligado, a cabeça está ligado ao corpo por essa plena comunhão que tem o corpo com a cabeça através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela Jesus vivo no meio da igreja. Muito bem. Estamos vendo mais uma vez, né, a ação do Espírito Santo presente, conduzindo, orientando, não é? Ou seja, uma operação completa. A igreja não caminha sozinha. Glória a né? Jesus. Amém. O Senhor caminha com a igreja através do seu Espírito. Glória a Jesus. Muito bom. Vamos à nossa próxima pergunta, de número 8. Em todo o capítulo 4, o noivo, Jesus, faz referência às características da noiva, a igreja. Qual a relação profética entre tudo que o noivo, Jesus, fala com a última expressão da noiva, da igreja, ou seja, no verso 16? Quem vai responder é a jovem Hilda Camille, de Ilhéus, Bahia, participante também ativa conosco aqui no programa. Vamos prestar atenção. A igreja está cheia do Espírito Santo e almeja estar com Jesus, destacando a sua excelência, o trabalho aperfeiçoado diante do Senhor, e também a igreja tem se tornado perfeita com esse tempo para o noivo Jesus. E por isso a sua vontade era subir à eternidade, como está em Apocalipse 22, 17. O desejo da noiva e do noivo, que diz assim: e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem. A paz do Senhor. Quero deixar aqui o abraço para a Camille, né? O trabalho que ela realiza através do grupo Semente Preciosa, do qual ela faz parte, a sua carreira profissional também, que tem ajudado tantas pessoas. Camille, um abraço carinhoso em você, a toda a sua família e aos irmãos deste grupo que tem realizado um trabalho incansável. Vamos à participação, então, agora do nosso companheiro. Pode falar, meu companheiro. Tá bem. A pergunta número 8, né, quando nós olhamos e vemos as características, né, como está na pergunta, o noivo lhe faz a referência à noiva das características da igreja, né, da igreja fiel. A gente vê lá escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 2, quando João vê a nova Jerusalém, desceu do céu, interessada, ataviada, ou seja, na eternidade, o Senhor Jesus, ele já vê a noiva pronta, com todas as características de uma igreja fiel que ela venceu. Então nós vamos ver os 7 períodos da igreja, descrito no livro de Apocalipse. Nós vamos ver o período que a igreja ela foi passando, mas ela foi vencendo. São os remanescentes.
ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, é uma igreja que não perdeu as suas características. Eram poucos? Foram poucos. Mas esses poucos, como diz a própria palavra, né? Hoje se faz uma grande nação. Que lá na eternidade, É verdade. lá na eternidade, é a santa cidade, é a Nova Jerusalém. Ou seja, uma igreja que ao longo do tempo o Espírito Santo estava sempre presente, não perdeu as suas características, enfrentou muitas situações, arenas, fogueiras, mas permaneceu sendo fiel. E a palavra, e os relatos históricos, inclusive, que falam sobre isso, né? Daqueles que morreram nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, e deixaram ali um testemunho de fé, onde muitos até mesmo se convertiam quando viam tal situação. Era uma grande operação do Espírito Santo na vida da igreja, né? A E história nós testemunhamos, a isso, história né? registra isso, né? E ao longo dos séculos nós vamos ver que a igreja fiel, ela sempre manteve as suas características. E o noivo sempre a desejou. Na eternidade, tudo já estava pronto. Glória a Deus. Que projeto maravilhoso, né? Glória a Jesus. E nós somos privilegiados de um dia termos sido alcançados, né? Glória a Deus. Por esse projeto. Amém. Glória a Louvado Jesus. seja o nome do Senhor. Meus queridos, este bloco termina com a última pergunta que já foi respondida e comentada para os adultos. O próximo bloco são 2 perguntas dirigidas às crianças, intermediários e adolescentes. Então, o nosso companheiro se despede aqui agora. Amém. No próximo bloco, vou apresentar uma outra pessoa que vai entrar no lugar dele. Eu vou apresentar quando ela estiver sentada aqui, professora de crianças. Então, como sempre fazemos, para trazer os comentários acerca da participação dessa classe Glória a tão Jesus. especial para Amém. nós. Que é um Né? cuidado, né? É Que verdade. a igreja abraça, a igreja ama, ela ora, né? É verdade. Cuidado que nós temos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Né? E tem sido uma experiência maravilhosa, não é? Muito. Uma experiência maravilhosa. Tem sido uma grande experiência, grata Glória a experiência. Jesus. Né? Muito bem, meu companheiro, muito obrigado pela sua presença. Amém, pastor. Sei que você está de férias Amém. aqui no Rio de Janeiro, está com o tempo para estar conosco aqui. Glória Nos a sentimos Jesus. honrados com isso, viu? Também fico lisonjeado pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com os irmãos as experiências, né? De poder, de uma certa forma, contribuir com algumas revelações que não é nossa, que na verdade é do Senhor, e ficamos muito felizes. Aos irmãos também, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém, meu companheiro. Foi uma participação muito boa, viu? Amém. Espero Glória a pela Jesus. oportunidade que você retorne. Bem? Com certeza. Glória a Estaremos Jesus. aqui. Glória a Amém. Jesus. Então vamos agora louvar ao Senhor com um dos hinos que as crianças cantam na sua casa. Louve ao Senhor também, acompanhando então esta projeção. Na batalha eu oro ao Senhor. Na batalha eu suplico seu favor. E de joelhos eu sou mais
Que bênção, não é, meus irmãos? Não cansamos de falar, né? Como é bom louvarmos ao Senhor junto com as crianças, intermediários e adolescentes da nossa igreja. Nós temos agora, então, aqui conosco a nossa irmã Michele Machado. Lembram que o pastor anterior que estava aqui, ele é conhecido como pastor Machado. Então, Michele é a esposa dele, é professora de intermediários. A paz do Senhor, Michele. A paz do Senhor, pastor Walter. Prazer estar aqui nesta tarde aqui com os irmãos, com todos. Muito feliz por essa oportunidade. E nós também ficamos muito contentes quando o pastor traz um professor, uma professora, no caso a esposa que acompanha, né, essa longa jornada do ministério e trabalhando, né, na igreja ativa, um trabalho tão nobre que é o ensino das glória crianças, a Jesus, né? é verdade. É um trabalho que a gente aprende muito, né? É verdade. A gente sempre está colhendo bênção, experiências com as crianças, né? Elas sempre têm muito a ensinar para a gente. Não só a gente ensina para eles, mas eles também ensinam muito para nós. Veja que coisa. Você fez esse comentário e há uns 3 meses atrás, mais ou menos, também uma outra serva estava aqui como professora e ela falou algo muito parecido com o que você disse. Ela disse, nós aprendemos com eles. Verdade, que maravilha, né? Sempre, né? Sempre. A obra do Espírito Santo é assim. Glória né? a Jesus. Glória a Jesus. Vamos então à pergunta dirigida às classes. Diz assim, lendo Cantares capítulo 4, verso 15, faça uma relação com o que está escrito em João capítulo 4, versos 13 e 14. Então, o texto de apoio aos professores para esse trabalho foi Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38. Vão responder o intermediário Davi José do Nascimento, ou Davi José Nascimento, de Bananal, São Paulo, Ana Rodrigues, que é uma criança de Brasília, Distrito Federal, o intermediário Luan Almeida, de Arapongas, e a jovem Isabela Machado, que porventura, né, sim. é a sua filha, tem uma participação conosco aqui também. Vamos assistir a esses vídeos, vamos juntos receber uma bênção. Respondendo à pergunta de número 9, a igreja fiel, cheia do Espírito Santo, que tem Jesus como a fonte das águas vivas, nunca mais terá sede. A todos a paz de Jesus. Jesus é a fonte das águas da vida. A paz do Senhor. Jesus é a fonte das águas vivas e nos conduz à vida eterna. Amém? A todos a paz do Senhor. A igreja fiel, cheia do Espírito Santo, aceitou o dom de Deus e bebeu a água que o Senhor Jesus ofereceu, que é o Espírito Santo. Por isso, nesta igreja, nasce uma fonte de águas que jorra para a vida eterna. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha, né, meus irmãos? Vemos essas participações, sempre lembramos que são eles que pedem a participação, não são induzidos, não são obrigados, mas têm alegria nesse trabalho. Então, agora a nossa irmã Michele vai fazer seus comentários acerca dessas participações. Michele, é com você. Amém. Como o senhor mesmo comentou agora, não é uma participação assim obrigada. As crianças, elas anseiam, elas mesmo pedem para participar, elas ficam na expectativa ali quando vêm as perguntas para elas poderem participar e elas querem, né, estar respondendo, e elas respondem com alegria, né? E é importante essa nova dinâmica, né, o ensino unificado, tanto o mesmo ensino que tem sido passado para a igreja, está sendo passado para as crianças, né? Então elas estão se sentindo mais importante ainda, sentindo parte do corpo, né, da igreja, né? Que o ensino é o mesmo que a igreja está recebendo, né? Então a gente vê ali, acompanha o amadurecimento das crianças, o entendimento e ali dentro das respostas, né, aqui da pergunta que foi feita, a compreensão que eles estão tendo, né? Que Jesus é a fonte das águas vivas, né? Que ele é capaz de descedentar a sede da alma, não uma sede física, né? Então, quando Jesus ali, ele fala ali com a mulher ali samaritana, a mulher também não tinha entendimento dessa água que ia saciar a sede da sua alma. E hoje as nossas crianças conseguem ter essa compreensão, a compreensão do profético, né? Não ali a letra, mas o profético, entendendo que Jesus é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, né? E descedenta a nossa alma, né? A igreja fiel está tendo essa compreensão e principalmente agora, né, na pergunta das crianças, a gente vê o entendimento, né, das nossas crianças, intermediários, adolescentes, até os pequenininhos, né? Os bebezinhos já conseguem compreender esse entendimento profético. É verdade, e isso preserva os nossos de tudo aquilo que o mundo está vivendo. Exatamente, pastor. Hoje, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Onde o mundo tem um ensino totalmente deturpado da palavra do Senhor. A gente vê as nossas crianças cada dia ansiando aprender mais da palavra do Senhor, né? Tendo esse conhecimento da profundidade
da palavra do Senhor. Isso mesmo. Os valores familiares vão sendo preservados, os valores espirituais vão sendo acrescentados. Amém. E isso traz segurança para nós. É verdade, né? é uma bênção, né? Glória a Louvado Jesus por seja o isso. nome do Senhor. Amém. Muito bom. Irmã, sua participação muito boa. O seu comentário foi objetivo, claro, direto, mostrando uma realidade que nós estamos vivendo, né? Sim. Você, uma professora lá do estado de São Paulo, e as professoras do Brasil inteiro, elas são unânimes em fazer a mesma afirmação, e nós glorificamos Aleluia, muito louvado ao Senhor seja o por nome do isso. Senhor. né? Glória a Jesus. Olha, para nós, uma alegria ter você e a sua família aqui conosco. Para nós, a oportunidade de vocês retornarem aqui, como falei com Amém. seu esposo, né, voltando ao Rio de Janeiro, estarem conosco aqui no programa, vai ser para nós uma grande bênção. Nós te E agradecemos a oportunidade que foi nos dada, né? Oportunidade de conhecer os irmãos, estar participando aqui desse programa, né? Tem sido uma bênção para toda a igreja, né? Para toda a obra do Senhor, para os visitantes também, né? Que Sim. assistem também. Então é uma oportunidade muito grande. Nós ficamos muito felizes Que por bom. este convite. Esperamos outras oportunidades de estar Com aqui certeza. novamente com os irmãos. O que depender de nós, não vai faltar oportunidade. E leve o nosso abraço às servas que trabalham com as crianças, a toda a igreja, né, os irmãos da cidade, de onde vocês vêm, para que a cada dia mais possamos estar integrados nessa obra maravilhosa. Amém. A né? paz do Senhor, A pastor. paz do Senhor. Meus irmãos, vamos terminando aqui a nossa edição desse domingo. Como sempre, lembramos, não deixe de dar o seu like no programa, na página do YouTube. Se inscreva, mande seus comentários, são importantes para nós. Grave o seu vídeo com a sua participação também, para ser exibido. Programa do Pastor Gilson, às 9h30 da manhã, onde ele apresenta vídeos do exterior. Depois, ao meio-dia, ele apresenta outros vídeos. Na verdade, às 9h30 são vídeos de todo o Brasil. Às 12 horas, sim, os vídeos do exterior, além da participação dele na Escola Bíblica. E à tarde, conosco aqui, mais vídeos vindos do Brasil. Daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas igrejas. E às 20 horas, o culto transmitido pela nossa plataforma no YouTube. Deixamos aqui um abraço a todos. Até o próximo domingo. A paz do Senhor Jesus.